Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Investe RC. No vídeo de hoje comentaremos a respeito da empresa Taesa, empresa do setor de transmissão de energia elétrica. E aí, será que vale a pena investir nessa empresa? Então no vídeo falaremos sobre alguns destaques dessa empresa. Bom, e se você é novo por aqui, meu objetivo com o canal é trazer informações a respeito de investimentos e também compartilho aqui minha carteira pessoal de investimentos. Então caso queira me acompanhar, peço desde já que se inscreva no canal. Bom, o ticker que nós vamos trabalhar é o ticker TAEE4. Com alguns destaques aqui que nós temos: o valor atual da cota 12,19. Nós já tivemos um valor máximo aqui de 3,56 e um mínimo de 8,37. Bom, o dividend yield está em 12,32, mas isso relacionado ao que foi pago nos últimos 12 meses. Então isso também referente ao valor atual de sua cota. Atualmente também aqui nos últimos 12 meses nós temos uma valorização de quase 46%. Alguns indicadores está com um PL relativamente baixo, então nós temos um PL de 4,64 e um P sobre VP de quase 2, de 1,98. Alguns outros indicadores também, como por exemplo a margem líquida, gira em torno de 70%, segue aí dentro dos padrões de outras empresas também do setor elétrico. E aqui alguns indicadores também de crescimento. Nós temos aqui receita e lucro. Em receitas nos últimos 5 anos 18% praticamente e lucros quase 25%. Bom, aqui nós vamos dedicar um pouquinho aqui ao ciclo da RAP de 2021-2022. Eu até frisei aqui o IGPM, IPCA e também o CDI, no caso aqui é Selic. Por qual dos motivos? Bom, basicamente todo o portfólio, tanto de projetos, tanto de concessões quanto de dívida da empresa, estão atrelados a esses indicadores. Então nós temos uma boa parte ainda das suas concessões atreladas aí ao IGPM e também ao IPCA, e nós temos também a dívida relacionada também ao IPCA e também CDI. Bom, então uma comparação do ciclo de RAP de 2020-2021 para 2021-2022, nós temos aqui um aumento de quase 25%, 24,3%. Então isso se dá ao fato também de reajuste de IGPM, que chegou na faixa de 37%, e também reajuste do IPCA, que chegou na faixa de 8%. Então nós temos aqui as questões de redução da RAP também. Então no total nós temos aqui de 2,179 para 2,710. Então um aumento aí de 24,3%. Bom, e outro detalhe também, quando jogamos os projetos também que estão em construção, nós temos aqui a RAP desses projetos em torno de 613 milhões. Então esse valor ele acaba saindo aí de 2.710 até 3.142. Então, comparado aqui com o ciclo da RAP de 2021, nós teremos um aumento de quase 44%. Outro ponto de atenção também é o resultado financeiro, que nós temos despesas financeiras. Então nós tivemos aqui um aumento na despesa de 142 milhões. Então, apesar de a gente ter aqui uma redução na dívida bruta, mesmo assim ainda tivemos um aumento nessas despesas. Bom, um ponto de preocupação também que devemos evidenciar aqui é o seu endividamento. Com a dívida líquida por EBITDA, nós temos em torno de 4,6 vezes. O cronograma de amortização da dívida, num curto prazo aqui, pelo menos para esse ano, nós não temos uma amortização muito grande. Destaque aqui fica que 71,3% dessa dívida é indexada ao IPCA, e aqui eu coloquei o IPCA nos últimos 12 meses em torno de 10,24%. Quase 30% indexado ao CDI. Então nós temos também hoje a taxa Selic subindo. Então, consequentemente, isso vai impactar aqui também. Isso vai impactar também aqui no seu endividamento. Bom, então aqui nós temos alguns dos motivos, porque do endividamento. Então, somente no ano de 2020 aqui foram 1,5 bilhão de investimentos. Então, só de 2014 a 2021, Taesa teve aí investimentos na faixa de 3,1 bilhões. Então, esses são os projetos que devem ser entregues pela Taesa. Este de Janaúba já foi entregue. Então até frisei aqui que foi aproximadamente aí 6 meses antes do previsto. E a RAP dele, 213 milhões. Fim da concessão desse projeto, fevereiro de 2047. Bom, os demais também todos em andamento. Possivelmente também a Taesa aí bem eficiente, provavelmente conseguirá entregar antes do prazo, ou se não for antes, pelo menos dentro do que foi combinado. Todos os prazos aqui, temos prazos bem longos, tá? Então 2049, 2047, então tem muita coisa para frente aqui ainda. Então, como vimos anteriormente, há uma boa previsibilidade de receitas. Então creio que o endividamento da empresa não deva crescer muito além disso. Então, à medida que as dívidas vão sendo amortizadas, esse dinheiro vai ficar disponível aí para outros investimentos também. Bom, aqui também nós temos as concessões.
Bom, e o destaque aqui fica para os índices, que são todos eles atrelados ao IPCA. Anterior a isso, nós temos vários indexados ao IGPM, porém nós temos também a redução da RAP, que nesse caso desses novos contratos, nós não temos essa redução, e todos com revisão tarifária. Bom, então, esses projetos, todos eles indexados ao IPCA e todos possuem revisão tarifária, não tendo mais a redução da RAP que ocorre depois de um período. Bom, em relação a dividendos, como que fica essa parte de dividendos? Bom, o lucro líquido da Taesa, comparado nos primeiros 6 meses de 2020 com os primeiros 6 meses de 2021, nós temos um salto aqui de 46%. Lembrando que esse é o IFRS e não regulatório. Bom, sendo assim, então, nós temos um aumento significativo. É claro que, voltando um pouquinho atrás, nós temos várias coisas ocorrendo, como, por exemplo, o IPCA e também o IGPM, que ajudaram muito nesse resultado. A empresa também já pagou, somente nesse ano, entre dividendos e JCP, em torno de 1 bilhão, 562 milhões aqui relacionados a valores remanescentes de 2020 e 466 referente ao primeiro trimestre de 2021. Bom, dividendo histórico da Taesa, nossa média aqui gira em torno de 9,75. Bom, aqui nessa planilha nós temos algumas informações, como por exemplo, dividendo estimado de 6% para a cotação atual de 12,19, nós temos algo em torno de 73 centavos. Mas no primeiro semestre a Taesa já pagou praticamente R$1, isso falando do ticker TAE4. Então, como que fica esses dividendos? Então, nós vamos colocar aqui um payout de 80%, basicamente é uma média aí que a Taesa vem distribuindo. E o lucro líquido nós vamos colocar algo em torno de 2,2, no caso 2,2 bilhões. Por que esse lucro líquido? Então, nós estamos tirando por base o lucro líquido IRFS, não regulatório. Então, nós temos aqui algo em torno de 2,2 bilhões. E nesses primeiros 6 meses de 2021, nós já temos aqui algo em torno de 1,2 bilhões também. Então, dessa forma, ficamos aí, então, com um valor de 2,2 bilhões. Quero lembrá-los, pessoal, que isso não se trata de recomendação de compra ou de venda. Bom, então, nessa situação aqui, nós temos um dividend yield projetado de 1,70, que nos dá um dividend yield em torno de 13,98%. E isso com a cotação atual. Mas a pergunta aqui é se isso será sustentável ao longo do tempo, ao longo desse período aí. Visto que as projeções para IPCA e IGPM é que eles desacelerem, mas isso são apenas projeções, nós não sabemos ainda efetivamente o que vai acontecer, pode ser que aumente ou pode ser que diminua, então nós não temos como saber isso, mas as projeções é que eles tendem a diminuir e ficar a patamares dentro dos padrões que já tínhamos anteriormente. Então, vimos que uma boa parte também das receitas vieram de reajustes, né, principalmente do IGPM. Então, esse é um caso de se pensar aí em relação a esses dividendos. Bom, uma outra projeção que nós podemos fazer é de 50% do payout. Nessa situação agora, um dividend yield de 8,74. Bom, e nesse caso teremos algo em torno de R$1,06 de dividendos projetado. Bom, já nesse patamar de 50% de payout, eu imagino que, devido às circunstâncias também que vem ocorrendo, endividamento e também essas questões da reforma tributária, eu imagino que caso isso venha se consolidar, aquela empresa deve ficar na margem dos 50% de distribuição de dividendos. Então, foi por isso que eu coloquei essa margem de 50%. E também por conta dos estatutos da empresa também. Então, sendo assim, esse é um cenário bem conservador. Então, imagino que teremos algo parecido com isso. Mas lembrando, mais uma vez, que isso se trata apenas de uma simulação e não é nenhuma recomendação. Bom, em relação a dividendos extraordinários também, que de repente a Taesa possa estar pagando. Bom, em relação a dividendos extraordinários, imagino que a empresa no segundo trimestre aqui de 2021 tinha algo em torno de 1 bilhão em caixa. E como vimos também, tem um cenário da reforma tributária. Então nós temos algumas coisas aí que pode levar a Taesa de repente a estar fazendo a distribuição de dividendos em uma escala maior a fim de isentar a tributação. Bom, quero lembrar novamente que isso não se trata de nenhuma recomendação, é apenas uma simulação que estamos fazendo. Mas devido a essa alavancagem que a empresa se encontra, eu acredito que mesmo com a tributação, ela não venha distribuir o que ela tem em caixa e de repente assumir mais dívidas ainda. Então teremos que aguardar aí os resultados e também o desenrolar dessa reforma para que a gente possa ter uma informação mais coerente
em relação ao posicionamento não só da Taesa, como de diversas outras empresas da Bolsa, em relação ao pagamento de dividendos. Bom, gente, então vamos ficando por aqui nesse vídeo. Quero agradecer por ter me acompanhado até esse momento. E não se esqueça, não deu like ainda, deixa seu like para ajudar a gente aqui no canal. E se não for inscrito, avalie a possibilidade de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça também de ativar o sininho para que você seja sempre notificado. Então ficamos por aqui, até o nosso próximo vídeo.